Glória a Deus, aleluia. Que bom estar com os nossos amados irmãos. Trago um abraço do nosso querido pastor Luiz Ander, nosso superintendente. E é com muita alegria que nós estamos nessa casa de oração para compartilhar um pouco da palavra e também compartilhar das experiências que nós tivemos naquele lugar, em Togo, na África. Experiências assim imagináveis, mas experiências edificantes. E desculpa pelo atraso. Chegamos aqui entre 18 e 15, estávamos trabalhando, mas graças a Deus conseguimos chegar a tempo. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 14, verso 28. Mateus 14, verso 28. Esse versículo foi um versículo que o Senhor colocou no meu coração quando nós estávamos ali em missões na África. E falou fortemente ao meu coração. Eu queria compartilhar, antes de compartilhar as experiências, um pouco desse queimar no coração sobre esta passagem, esse versículo da palavra do Senhor. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Esse versículo, meus amados irmãos, essa passagem onde Pedro, ele saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus. Num determinado momento, lá na África, Deus falou fortemente ao meu coração, que muitas das vezes, nós estamos presos dentro do barco. Estamos presos dentro do barco da nossa vida, dentro do barco do nosso comodismo, dentro do barco do nosso conforto, e muitas das vezes nós precisamos sair desse comodismo. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu me perguntei, será que eu estou saindo? Será que eu estou cumprindo com esse chamado do Senhor? Que muitas das vezes, aqui fala que os discípulos estavam no barco, e a tempestade sobreveio sobre o barco. E eles ficaram preocupados, mas esqueceram que aquele que acalma o vento, que para a tempestade, estava dentro do barco. E muitas das vezes o Senhor vai tirar a gente dessa tempestade, como Deus falou comigo fortemente. Deus nos tirou do meio da multidão, do barulho, e nos levou para bem longe, para a gente aprender muitas coisas, que é tão fácil aprender aqui, dentro da casa do Senhor, entre os irmãos, entre os pastores. E muitas das vezes nós não damos ouvido, não enxergamos aquilo que deve ser enxergado. Mas lá eu tive essa oportunidade de enxergar com os meus olhos aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Aquilo que o Senhor estava dizendo ao meu coração. Saia do barco. Ande sobre as águas. Ande pelos caminhos qual eu vou levar vocês. Mas saia. Então, foi muito impactante para mim poder ouvir a voz do Senhor em meio a tantas experiências. Queria compartilhar um momento que foi marcante para nós, ao chegar em Togo, na África, um país onde de 25% a 29% são de cristão. Está crescendo esse número, como nós vimos, em prol da missão Desafio, em prol dos missionários. Graças a Deus nós vimos a obra do Senhor crescendo abundantemente, com os nossos próprios olhos. E a chegada para mim foi muito impactante. Quando nós chegamos no aeroporto, e ali nós ansiosos em saber como é que era, como que era estar naquela terra, e nós vimos pastores, missionários, recebendo a gente com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria. E o que me impactou foi ver pastores, missionários, humildes, carregando a nossa bagagem. E eu disse para o missionário Maurício, não precisa, irmão, não precisa, eu levo.
e você vê o amor, o carinho, o cuidado que ele tem com cada um de nós. Isso me constrangeu, porque muitas das vezes o nosso pastor, a gente precisa pedir para nós um copo d'água, sendo que não tinha necessidade. A gente poderia olhar para o nosso pastor e saber que ele está precisando de um copo d'água, mas se ele não pedir, nós não levamos. Isso me impactou muito. Isso me trouxe um sentimento de o quanto a gente ainda está sendo falho, o quanto a gente ainda está falhando dentro da casa do Senhor, no meio dos nossos irmãos. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Agora eu vou me apresentar como nós nos apresentávamos lá. Jamapel Janaína. Eu me chamo Janaína, é em francês, tá? Guarda isso aí. Não é pago, é de graça, guarda aí para vocês. Mas foi a única coisa que eu aprendi em francês, gente, que é muito difícil o francês. É o que o pastor Diego falou aqui, né? É muito fácil falar assim, eu quero ser missionário. Mas, para você chegar num país que ele fala mais de 6 idiomas lá. Cada tribo que nós íamos era um dialeto. Tinha um falando para a gente, o outro transmitindo em francês e o outro em português. Na língua que era da tribo onde nós estávamos. Eu quero ler com vocês lá em Marcos, capítulo 6, versículo 8, que diz assim, ó. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. E se algum povo não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira dos pés quando saírem de lá. Esse versículo falou muito comigo, porque assim, eu e o Alex não tínhamos condições nenhuma de ir para a África. A gente não tinha, financeiramente, gente, condições nenhuma. E uma irmã da sede chegou no nosso pastor e perguntou ela falou que queria ir muito para a África e queria alguém para acompanhá-la. E todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu amo a África, gente. E não deixei de amar, conhecer na realidade deles. Por mim, eu ficava lá. E aí o pastor Luiz Ander falou, olha, tem a Janaína que tem um amor imenso. Por lá, a irmã veio e olhou para mim e falou assim, Jana, tira seu passaporte que você vai comigo para a África. Eu olhei para a irmã e falei, irmã, não brinca com isso. Porque todos vocês aqui têm um sonho. Se eu souber o sonho do irmão e chegar no irmão e falar assim, ó, eu vou realizar, você vai olhar, você vai falar, não brinca. Tá falando sério? E foi a mesma atitude a minha. Aí cheguei em casa, falei, amor, a irmã falou, eu não vou falar o nome da irmã, que a irmã pediu em todo o testemunho, a gente não falou o nome dela. Ela falou que é para honra e glória do Senhor, tá? E aí eu cheguei em casa e falei assim, amor, a irmã me convidou para ir para a África com ela. Só que ela falou que só dava para eu ir. O Alex olhou para mim e falou, amor, é o seu sonho, vai com a irmã. Passado uma semana, a irmã chegou e falou assim, Jana, pede para o Alex tirar o passaporte que eu não vou mais. O Alex vai no meu lugar. Aí eu olhei e falei assim, irmã, não vai fazer eu correr atrás das coisas, né? Jana, vai correr atrás dos passaportes. Então, nós fomos correr atrás do passaporte, a gente fez o visto, que para entrar em Togo, você precisa de um visto. E aí, a gente foi, chegando no último pagamento, que seria a estadia,
a irmã mandou R$ 1.000 a mais. E eu e o Alex juntando as moedas, né? Para levar lá, pelo menos para comprar alguma coisa para trazer para cá. Aí eu falei assim, irmã, você mandou R$ 1.000 a mais do valor. Ela falou, eu falei, me passa seu Pix para eu enviar para a irmã novamente. Aí ela falou assim, irmã, leva como oferta para você gastar lá. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito, meu pai. Eu falei assim, Deus é um Deus de começo, meio e fim. Não tenham dúvida, gente. E aí, a irmã deu esse valor, que foi o valor que a gente viajou. Só que esse valor lá, gente, você é rico lá, viu? Você se sente assim, o top da galáxia. Você vai até no mercado com esse valor. Que por bem menos a gente vai no mercado aqui. Lá eles não vão. E aí, a gente foi. E o Senhor falou grandemente com a gente. O Senhor, eu até estava falando com o irmão Alexandre aqui na quinta-feira. Falei para ele, a gente foi para servir. Chegou lá, o que a gente aprendeu foi horrores. Foi assim, a Bruninha eu mandei umas fotos para ela, o pessoal da mídia vai estar passando. E para vocês eu penso assim, o que o nosso pastor Diego fala, eu acho que não tem que vir outro para provar. Porque a gente tem que confiar no nosso pastor. Mas aqui vai passar umas imagens de uma escola, é amarela, e é através do nosso dízimo aquilo. Eu presenciei, o Alex presenciou a inauguração. Então, isso tudo, às vezes a gente fala assim, né? Uma denominação grande, né? E a gente não tem o controle, gente. Quantos pastores, amor, foi que recebeu a carteirinha aquele dia que nós estávamos lá? Foram 8 pastores. 8 pastores recebendo a sua carteirinha de pastor da O Brasil para Cristo lá. E cada um deles ganha 40 mil francos, né, amor? 40 mil francos. 40 mil francos, que vale aqui no Brasil R$ 400. E é um salário ótimo lá para eles. Ótimo assim, entre aspas, né? Porque aí depois a gente vai falar valores que você vai falar assim, como que eles comem? Como que eles se mantêm? E como a pastora Jana falou, 40 mil francos, R$ 400, o salário mínimo lá é R$ 500. Então, por aí você já vê uma noção como que é Togo na África. Lá não tem, como no Brasil, classe média baixa, classe média alta, aí vem os ricos, os milionários, lá não tem isso. Lá ou é miserável ou é rico. Não tem meio termo. Lá a pessoa considerada miserável, ela não tem condições de ir ao mercado. Hoje, se você quiser ir no mercado, você vai escolher o mercado que você quer ir. Mas eles lá não. Eles compram, é como se fosse, lá o país é atrasado do Brasil, como se fosse 50 anos atrás. Lá eles vão comprar a granel de 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, porque no mercado é muito caro. É muito caro. Para vocês terem uma noção de valores, como a pastora Jana falou, um pacote de macarrão, 400 gramas lá, custa R$ 15 no nosso dinheiro. 15 mil francos no dinheiro deles lá. Então você vê a diferença de vida e a diferença de valores. Né? Aí você imagina como que eles vivem lá. É Deus, é a graça do Senhor que alcança ele todos os dias. E uma situação que a gente viveu lá, todas as aldeias, todos os vilarejois que a gente foi muito bem recebido. Muito bem recebido. Tinha aldeias que nós viajamos 2 horas de carro para poder chegar no meio do mato e ver uma igreja Brasil para Cristo implantada lá, através da Missão Desafio. E você vê a alegria que eles têm de te receber. Quando falam que é missionários, quando falam que são estrangeiros, que vêm para fazer a obra do Senhor, eles têm alegria em receber. Né? E eles vêm cantando. Eu amei porque eu trabalho com criança e adolescente e ali eu chorei como criança. E eu confesso para os irmãos que você precisa ter
muita base espiritual, muita força mesmo do Espírito Santo, para que você também não fique só chorando por aquilo que você vai ver, mas que você possa também ser usado naquela situação. Então eles vêm cantando. Irmãos, o Ministério do Louvor aqui é maravilhoso, tremendo. Você tem que ver o Ministério do Louvor de lá, irmãos. É lindo, maravilhoso, tremendo. Se vocês têm noção, a bateria deles é um menino do tamanho dele assim, ó, segurando. O outro mais ou menos o tamanho do Deltinho ali, ó, tocando. Um segura e o outro toca. Quando cansa, troca de mão um com o outro. É um tambor de óleo, aqueles óleo lubrificante. Eles pegam o tambor e ali é a bateria deles. Mas, irmãos, pensa numa unção poderosa. Pensa numa alegria de louvar a Deus. Aí você vê aquele monte de criança adolescente vindo, tocando, cantando, glorificando ao Senhor, e com as bacias na cabeça, com os frutos que eles conseguem plantar na tribo deles. Era coco, banana, amendoim. E a alegria deles de poder nos receber. Isso me impactou muito, porque muitas das vezes a gente quer receber as pessoas bem na sua casa é fácil. É como o pastor Diego falou, a casa do Senhor, as pessoas que vêm pela primeira vez, ela precisa ser muito bem recebida, para que ela se sinta em casa. Lá eu me senti em casa. Lá eu me senti verdadeiramente em casa, porque eu vi o amor, o cuidado e a alegria que eles tiveram de nos receber. E algo que me marcou muito, muitas das vezes, nós chegamos na igreja, e muitas vezes chegamos reclamando da semana, reclamando porque choveu, reclamando porque deu algo errado, reclamando porque não queria vir no culto, né? E lá, nenhum momento, mesmo na dificuldade que eles têm em todos os sentidos, você não vê nenhum momento eles reclamando de nada, mesmo sendo miseráveis financeiramente, mas tão rico da presença do Senhor. É maravilhoso de ver, você fica impactado, mas como eu aprendi, não basta somente você se impactar, você precisa também viver aquilo ali. E nós vivemos dias intensos da glória do Senhor em cada világio que a gente foi. Teve o último világio que a gente foi, que foi onde o Alex teve uma experiência tremenda, que ele participou do batismo lá. E vou falar uma coisa para vocês aqui. Não tem problema da live. Nós mulheres sem valor, tá bom? O que o pastor Diego me deu oportunidade de subir aqui, lá não tem, gente, tá bom? Lá é o homem. E assim, uma coisa que eu achei lindo, daqui para cima, aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê como sensual. Por um silicone, alguma coisa nesse tipo. Uma blusa, nós não, que nós sabemos como, né, nos vestir. Mas eu digo as mulheres de fora. E lá não. Lá a mulher que ela está amamentando, ela fica sem a blusa e ela dá o peito para a criança. E em maneira alguma, em momento algum, você vê alguém torcer o olho para aquela mulher. Por quê? Eles entendem, por mais que eles são há 50 anos atrás do Brasil, eles entendem que aquilo é uma fonte de alimento. Mas, Jana, eu também entendo isso. Mas muitas vezes a gente ouve dizer, porque chama o segurança que a mulher está amamentando na recepção, que não cobriu. A gente sabe os desafios que a mulher enfrenta ao amamentar uma criança na rua, né? E isso é muito lindo lá. Que nem, por exemplo, a parte de baixo. Jamais, a minha saia está aqui em cima, aqui, gente. Jamais daqui para baixo. Não pode. Não pode sair mostrando nada aqui, ó. Nada. Coxa. Nada. De forma alguma. Coxa, que a gente usa bermuda, não pode. De forma nenhuma.
Se você sair, você vai ser punida ali. Outra coisa que me marcou, que eu falo assim, que as experiências melhores, vamos falar, tem que ser do meu lado, né? A gente foi na feira, que é onde as coisas são baratas lá. E, me presta o celular, Alex. A gente não tem a liberdade. Aqui a gente tem a liberdade de andar com o celular na mão, tirar foto. Lá é ditadura, tá, gente? A irmã que estava do meu lado, que era de Recife, né? Sergipe. Só tinha eu e o Alex e o pastor Josinaldo e a pastora Dani da O Brasil para Cristo. O restante era da Assembleia. Aí, a gente chegou na rua que ia começar a feira, ela tirou o celular do bolso, sendo que o nosso pastor falou assim, não tirem o celular na rua. Não podem. A abençoada foi tirar o celular e foi me tirar uma foto de uma igreja. Lá é exército, tá? Não é policial assim, é exército. Gente, o pastor Dalton, olha o tamanho do negão aqui, ó. Fica de pé, Me pastor perdoa, Dalton. pastor, mas Fica olha o de tamanho pé. do negão. Fica de pé. Gente, o homem era bem maior. Cara, Pastor chegou... Dalton é grande. Eu não sei O de cara onde era maior. surgiu, acho que ele surgiu do asfalto, não sei. Ele surgiu assim, a menina do meu lado, ele catou o celular assim da menina, enfiou dentro da farda e saiu andando. O Maurício, que era nativo de lá, o Maurício ficou 1 hora conversando com aquele soldado, para liberar o celular da menina. Porque não pode. Ah, mas por que, Janaína? É ditadura. Eu não vou ficar falando aqui agora de ditadura, democracia, não vou. Mas é ditadura, lá não pode. A internet que nós temos, o nosso plano, a gente paga. Nós temos aqui. Eu ligo para quem eu quiser agora aqui. Lá não. O dono da internet lá é o presidente. Se o presidente olhar e falar assim, essa semana corta a internet, ninguém tem internet. Nem se você pagar um plano. O pastor já foi nos alertando, falou assim, vocês podem ficar incomunicável com o Brasil nesse tempo que nós iremos ficar lá. Por quê? Nós estávamos em Togo, e lá no Burkina Faso, onde eu queria ir muito, que é onde o pastor Josinaldo morou há anos lá, estavam em conflito. E nós, como turista, seria alvo fácil, eles pegam e põem você como linha de frente e mata, e assim vai. E aí o pastor pegou e falou, olha, vocês ficam alerta, a internet lá, gente, olha, qualquer internet aqui lenta ganha de lá. Exatamente. Pode. No entanto, como a pastora Jana falou, um mês antes de a gente ir para lá, teve um conflito em Togo. A população se revoltou e começou a postar nas redes sociais contra o presidente. O presidente fez o quê? Cortou a internet 30 dias. Ninguém tinha internet para nada. Para nada. Então, eles ficaram reféns do presidente. Pessoas que trabalham com a internet ficaram 30 dias sem trabalhar. Não poderia usar porque não tinha como usar. Para vocês terem noção como a internet é tão ruim lá, você mandar um áudio de 15 segundos, demora 2 horas para chegar. 2 horas. Um vídeo de 3 minutos é 2, 3 dias para poder chegar. A noção que vocês têm. Hoje, nós somos privilegiados, em todos os sentidos. Nós somos privilegiados pela igreja que nós temos, cadeira, ventilador, temos água fresca, direto do bebedor. Meus irmãos, água lá vale ouro. A água comprada no mercado é ruim. E o pastor Reginaldo falou assim, não tomem água da torneira, porque a água aqui é ruim. Então a gente tomava água comprada do mercado. Era um saquinho, eu nunca tinha visto aquilo. Eu sempre vi água em garrafa PET. Lá é num saquinho. Desse tamanho assim. E mesmo assim, a água era ruim. E muitas das vezes, nós desperdiçamos água demais. Demais.
E lá existem pessoas que andam 3, 4, 5, 6 quilômetros para pegar uma água barrenta. E filtra no pano e toma, quente. Os lugares que a gente foi, não vimos geladeira, não vimos fogão. Eles cozinham com carvão. E pensa no sabor da comida, irmãos, que fica uma maravilha. Eu confesso para vocês, irmão, o primeiro dia, não comi nada. Só tomei água de saquinho. Só água de saquinho. Fiz o jejum total. Pensa numa comida forte, defumada e apimentada. Tudo eles usam pimenta. Tudo. É arroz, molhinho de tomate, pimenta. E você tem que comer. Lá é proibido, quando você chegar no lugar para você comer e você rejeitar. Você pegar e jogar fora. Por quê? Eles estão oferecendo para você o melhor que eles têm. Graças ao bom Deus, toda oferta missionária é bem gasta, pastor Diego. Porque em novembro que a gente foi, era o Natal deles. Então eles tiveram um Natal abençoado. Com arroz, com carne, com refrigerante. Quente que só. Mas era refrigerante. Era refrigerante. E eu não vi ninguém reclamando lá que refrigerante estava ruim. Mas muitas das vezes nós reclamamos. Às vezes você vai lá pegar uma coca no mercado e chega em casa, nossa, não tá, ela está fresca, tá geladinha. Não está muito gelado, de colocar no freezer para gelar mais. Irmão, se você for para lá, então, você tem que dar um jeito de tomar sua coca gelada, porque não tem jeito. Mas a gente aprendemos o quê? A dar valor em tudo aquilo que a gente tem. Vocês não têm noção da alegria deles em poder estar comendo um arroz, um pedacinho de carne assim, ó, e o refrigerante. Não, eu tenho que interromper, gente, porque, ó, o primeiro dia do ele não sabia como era a comida. E o pastor Josinaldo já tinha avisado que não podia jogar fora. Ele pôs uma colher na boca, gente, sabe o gosto de defumado? É aquilo. Forte. Parecia que você está comendo carvão, cara, o gosto. Aí, eu comecei a comer, gente, porque eu sou feliz, eu como quem tiver. Eu estou com fome, eu como. Aí eu comi toda a minha comida, o Alex falou assim, amor, eu não vou conseguir comer. Aí eu falei assim, ó, a hora que eu for pôr o meu prato na mesa, você impulsa o prato para minha frente, que eu ponho o meu prato na tua frente. Aí eu tive que comer toda a comida dele. Aí eu olhei para ele e falei, tá me devendo um pix. Por eu ter te salvo, para você não ficar em maus lençóis. Falei para ela que só fazia pix no Brasil, porque lá não tem pix. Então, só quando eu cheguei no Brasil eu fiz o pix. Mas, irmãos, para você ver o confronto de cultura, né? É totalmente o inverso daquilo que nós vivemos. Mas em todo momento nós vimos alegria. Alegria em servir ao Senhor. Alegria em estar na presença do Senhor. Né? E uma outra coisa que me marcou muito foi nós conhecemos o pastor Eli, né, que ele é o pai da Benedite, que a Janaína adotou uma menina lá que grudou nela, parecia que era filha dela, uma bonequinha, coisa mais linda do mundo, uma pretinha, coisa mais linda do mundo. E elas, acho que a gente trabalha com criança, acho que criança sente quando a gente ama aquilo que a gente faz. E ela grudou em mim, na Janaína. Eu ensinei ela a falar em português em 5 minutos, ela aprendeu, muito inteligente. Mas o testemunho do pastor Eli, aquilo que o pastor Diego falou, largar tudo para viver a Cristo. O pastor Josinaldo estava numa aldeia próxima, e ele morava próximo dessa aldeia que o pastor Josinaldo estava fazendo um trabalho. E lá tem um trabalho que é o projeto Dai-me de Comer, que a missão Desafio, ela investe recurso lá. O que é esse projeto? Cada R$1 que você der, você alimenta uma criança por dia, com pão e com suco. E um certo dia, o pastor Eli, ele falou para o pai dele, eles são muçulmanos. O pastor Eli, os pais, a família, era tudo muçulmano.
E o pastor Eli falou para o pai dele, pai, eu vou lá pegar o pão e tomar um suco. O pai dele falou assim, não, você não vai. Você não vai no meio dos crentes, você não vai. Ele falou, não, eu vou lá só comer o pão e tomar um suco. O pai dele falou, então vai. Mas só que chegando lá, para você comer o pão e tomar o suco, você precisa do quê? Ouvir a palavra de Deus. E justamente naquele dia, o pastor Zinaldo estava pregando sobre a vida de Jesus, o amor de Jesus. E aquilo impactou o pastor Eli. E ele voltou para casa e foi questionar o pai dele, muçulmano. Ô pai, por que vocês nunca me falaram desse Jesus? Desse homem bom, desse homem que ama todo mundo, desse homem que morreu por mim e pelo Senhor. O pai dele falou assim, ó, esquece isso aí, isso não existe, isso é mentira. Ele falou, eu quero servir esse Jesus. Eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero aprender mais de Jesus. O pai dele falou, você quer? Então tá bom. Lá, você é muçulmano. Se você se converter, você é expulso de casa. Não somente expulso, você é banido da família. E antes de você sair, a família pega você e ó, te quebra. Literalmente, quebra mesmo. Ele falou, eu vou ser quebrado, mas eu vou servir esse Deus. E ele foi parar nessa aldeia onde Josinaldo estava. E ele ficou um bom tempo, que era uma aldeia de pessoas já meio avançadas de idade. E ele começou a estudar sobre Jesus, conhecer sobre Jesus. Eu quero viver esse Jesus. Ele chegou um tempo que ele estudou tudo sobre Jesus. Ele falou para o Josinaldo, não aguento mais estudar. Não aguento mais estudar. Eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero fazer muito mais para esse Jesus. E o Josinaldo tinha uma estratégia. Ele tinha uma aldeia jovem, que tinha um pastor que já era meio de idade. E o pastor Eli estava numa aldeia já de idade e ele era jovem. Falou, peraí, Deus deu uma estratégia para ele, ele trocou. Mandou o pastor Eli para essa aldeia. E hoje o pastor Eli é consagrado pela Brasil para Cristo. Missionário, pastor da Brasil para Cristo. Toma conta de 2 aldeias. Hoje é um homem abençoado por Deus porque ele decidiu largar tudo. E o que nós temos feito? Será que nós temos largado tudo por amor a Jesus? Muitas das vezes nós chega no domingo, será que eu vou na igreja hoje? Estou cansado, vou ficar em casa. E eles largam tudo, literalmente, largam tudo para servir a Jesus. Nessa aldeia onde aconteceu o batismo, os cultos lá é de dia, porque eles não têm energia elétrica. E a gente era num domingo. A gente chegou lá, acho que era umas 8 horas. A gente saiu de onde nós estávamos hospedados, tomamos café e fomos. Começou o culto, acho que era umas 8h30, né? 8h30 da manhã. Aí, tinha 90 pessoas, gente, para batizar. Escuta aí, 90, guarda os 90. Guarda aí. Aí, o culto, cara, não é que nem aqui, cronometrado. Tipo, a gente tem que terminar, porque o pessoal trabalha, a gente sabe. Lá não. Lá não é porque era domingo. Lá eles começam, cara, o louvor, as irmãs que louvam aqui, elas revezam lá, porque eu acho que a hora que cansa, passa o microfone para outra, passa para o outro, e eles não param, cara. Eles não param, eles ficam mais de 3 horas dançando e tocando e cantando. Aí deu 12:30, aí eu olhei assim, né? Eu falei, vai dar um intervalo, a gente vai almoçar, né? Irmãos, sem querer cortar, é porque assim, gordinho tem fome. Deu 12:00, irmão, bateu o relógio, entrou desespero. Eu almoço 11h30, gente. Aí eu falei assim para a pastora Dani, eu falei, ô pastora, fala para mim uma coisa. A gente vai almoçar antes de ir para o batismo, né? Ela olhou e falou, não. Aí eu falei, misericórdia, gente. Não é possível. O meu estômago já estava aqui, não era nem aqui, estava aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, vou eu fazer aquela cara linda e vamos embora. Gente, e ainda para chegar no batismo, nós tínhamos que andar, acho que dava uns 4 quilômetros. Você andava no asfalto, aquele calor, que não é um sol daqui, gente, parece uma estufa, que você está dentro de uma estufa.
Aí você entra dentro do mato e anda aquela trilha, e vai. E aquele povo tocando e cantando, e eu doida para achar uma sombra para me escorar. As árvores bem altas, irmão, assim, ó. Não tem árvore. Aí eu falava assim, pastora Dani, meu Deus, onde que é essa água que o povo vai se batizar, meu Deus? Chegando lá, aí eu fiquei bem assim, gente, de verdade, eu acho que tinha uma moita dessa altura. Eu me enfiei debaixo da moita. Eu falei, o quê? Eu não aguento mais, como que eu vou voltar para aquela tribo? Aí sentei lá com a pastora Dani. Aí essa Benedite, ela chegou, ela falou assim, eu quero minha mãe. Aí eu olhei para a pastora Dani, eu falei, ela quer a mãe dela. Ela não pode voltar sozinha. E o batismo comendo lá, gente. 90 irmãos sendo nova criatura ali. Aí a pastora olhou e falou assim, ai, Joana, vamos levar ela? Eu falei, vamos. E aí eu achei que eu ia chegar lá, na igreja, e ia estar tudo em silêncio, porque foi todo mundo para lá. Gente, eu fui descendo o asfalto assim, ó, que graças a Deus na volta era descida. Eu fui chegando, os irmãos louvando de uma forma. Eles não estavam louvando porque os missionários estavam lá. Eles estavam louvando para o Senhor, porque só estavam eles lá. E eles louvavam. Gente, cada passo que eu dava, gente, não é brincadeira, cada passo que eu dava, ia subir naquele arrepio. O choro ia descendo, porque eu falo assim, cara, às vezes o pastor, o ministro do louvor, estica um louvor, a gente fica assim, cara, que hora que vai acabar o louvor? Que hora que vai a palavra? E lá não. Gente, é maravilhoso. Eles servem. O que eu aprendi foi servir e não olhar o relógio ali. É servir. Você está aqui, sirva. O tempo que você está na igreja, faça para o Senhor. Ah, Janaína, amanhã eu trabalho, eles lá também trabalham. E eles não têm carro como a gente. Eles não têm carro que nem a gente. Eles não têm ônibus. Então, eu aprendi isso. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos. A gente chegou, aí a gente teve o culto, almoçamos, graças a Deus. Aí a gente Mas que hora que nós almoçamos? Ai, gente, era 3:30 da tarde. Eu não aguentava mais, eu estava quase ficando verde, não era nem vermelha, mas verde. Aí a gente voltou para onde nós estávamos hospedados. E quem me conhece, gente, eu não tenho problema nenhum de dividir o meu prato de comida. Mas o meu copo é o meu copo. A gente chegou lá no hotel, lá onde nós estávamos hospedados. Aí o irmão falou assim, ô irmã, você quer que abra um coco? Eu falei, eu quero, um coco verde. Gente, acho que tinha 1 litro de água de coco ali, é uns cocos lindos. Aí eu comecei a tomar, sentei na cadeira, o povo foi tomar banho, eu falei, vou tomar minha água de coco. Eu mereço, porque eu passei fome hoje. Sentei lá e comecei a tomar minha água de coco. A hora que eu olho, tinha uns 7 crianças ao meu redor. Aí eu olhei e falei, não é possível. Eu falei, eu amo vocês. E eles não pedem. Eles ficaram olhando, mas eles não pedem. Aí eu fiquei assim, eu amo vocês, mas o coco é meu. Aí eu olhei assim, eu falei, vocês querem um pouquinho? Aí foi passando. Gente, é no coco, não tem canudo. Você imagina você fazer assim e a criança voltar. É. Glória a Deus, aleluia. 7 crianças e a criança fazendo isso com o meu coco. Ó, assim. Aí eu falei, vocês não querem tomar mais? Não, toma. Não quer, tia. Toma. Aí eu olhei assim pro Alex, eu falei, eu vou ter que tomar? Ele, Aí, gente, eu fui tomando aquilo. Aquilo parecia, sabe a gelatina quando não endurece direito, que vai descendo assim mesmo? Eu falei, Senhor, tinha que me tratar em todas as áreas, até nisso. Porque, gente, olha, o meu copo é o meu copo. Então, vocês tomam cuidado quando chegar perto do meu copo. E glória a Deus por isso. Eu falo que ali nós fomos tratados, literalmente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, passei muita fome, fui muito espancado.
E lá eu me vi naquelas crianças, na dificuldade delas. E quando eu tive contato com as primeiras crianças naquele lugar, eu chorei muito, mas eu fiquei muito feliz. Porque mesmo a minha dificuldade, que eu não entendia quando eu era pequeno, porque Deus permitiu tudo aquilo, eu dizia, Senhor, eu nasci só para sofrer. Eu nasci só para passar dificuldade. Eu nasci só para ser espancado. Por que o Senhor permite isso? Hoje eu entendo qual foi o propósito daquilo. Deus, Ele já vinha me preparando para me viver as experiências qual Ele já tinha preparado para mim. O meu sonho era conhecer a África, porque a minha bisavó era africana. Então, quando eu cheguei lá, eu me vi na minha raiz. Só que eu fiquei decepcionado comigo, porque lá eu sou homem branco. O pastor Delta é togolês, pastor Delta. O pastor Beto já é branco. Falei, como assim, gente? Eu acho um negão. Se eu pudesse, colocava mais pigmentação aqui. Eu sou branco. Eu sou branco. Por quê? Porque eu sou estrangeiro. Né? E lá o homem branco, ele só vai lá para levar doença. Para eles, o homem branco só vai levar doença. Então, nós chegamos lá com uma expectativa em Deus, que Deus faria coisas extraordinárias na nossa vida. E com certeza Ele fez. Que nós serviríamos aquele povo. Que alegria de servir aquele povo. Mas o quanto nós recebemos. Nós tivemos o privilégio de conhecer o primeiro obreiro daquele lugar. Quando o pastor Ginaldo foi para Burkina Faso, ele foi na vontade do Senhor. E ele precisava de uma oportunidade para começar o trabalho. Nós conhecemos o pastor Ramã, que ele foi o primeiro obreiro, ali está com o pastor Ginaldo. Ele foi o primeiro missionário e ele foi o primeiro pastor. E hoje, ele é pastor de uma aldeia, hoje é um grande homem de Deus. Hoje, e o mais importante, ele veio para o Brasil num simpósio de missões e aqui ele aprendeu a falar português. E que coisa linda ver ele falar português. E hoje eu converso com ele todos os dias e a gente pode trocar experiência. Eu posso aprender todos os dias com ele algo mais sobre a África, como servir a Deus, porque, irmãos, sinceridade, nós não servimos a Deus de verdade. Me perdoa, não servimos. Nós somos, me perdoa o que eu vou falar, nós somos relaxados. Porque ali nós vimos o quanto eles servem a Deus, eles não olham a dificuldade, a escassez do que eles têm, não. A alegria deles é louvar e engrandecer o nome do Senhor. E lá nós vimos um jovem andar 9 quilômetros no sol para servir a Deus. E muitas das vezes nós temos carro na porta de casa e temos preguiça de ir para a igreja. Ah, eu já estou cansado, eu mereço um descanso. E aquele jovem, todos os dias, 9 quilômetros para ir e 9 quilômetros para voltar. E a alegria de servir ao Senhor, de louvar e agradecer o nome do Senhor. Isso não tem preço, irmão. Os ensinamentos que nós aprendemos ali, as experiências, não tem como eu mensurar para vocês e transmitir para vocês. É só vivendo. Para mim, todas as pessoas, independente de classe social, religião, deveriam ter essa experiência de 10 dias. 10 dias. Para voltar transformada. Para voltar dando valor em Jesus Cristo. O verdadeiro valor que Ele merece. Para voltar dando valor nas simples coisas de abrir a torneira e pegar um copo d'água. Graças a Deus, todas as tribos que a gente foi, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão Desafio conseguiu implantar um poço artesiano. Graças a Deus, hoje eles têm água potável para beber, para tomar banho, para fazer a comida, coisas que eles não tinham. Não, eles não tomam banho. Eles não tomam banho. Verdade. Eles tomam banho de 2, 3 dias, assim. Eles não é que nem a gente, toma banho diário. Lá não existe isso. Lá é desperdício. Desperdício de água. É. E assim, e o cheiro é bem legal. Ótimo. Sabe assim? É Deus trabalhando na vida mesmo, gente. É verdade. Ah, mas Janaína, é um detalhe tão simples. Não, não é. Você imagina, você está dentro de um carro com o ar-condicionado ligado.
Era o único carro que o motorista não era cristão, era bem o nosso. Era muçulmano. Era um muçulmano. Então, assim, de 2 em 2 dias ele tomava banho. Então, assim, no segundo dia a gente ficava feliz. Aí no terceiro nós ficava triste e se alegrava no quarto. E assim, o cheiro é muito forte, gente, de verdade. Muito forte mesmo, de verdade. E uma coisa assim que eu notei, que é muito simples para a gente e é muito comum, é banheiro. Lá banheiro é só nos hotéis, tá? Eles não têm banheiro, é no mato. Chuveiro quente. Chuveiro quente, a sorte minha e do Alex, era o único quarto que não tinha chuveiro quente. Era chuveiro gelado. Então, assim, e não é quente, era morna a água, porque por causa do calor, e eu acho que esquentava a água lá. Mas banheiro, por exemplo, você via o pessoal, homem na rua, fazendo xixi, e as mulheres passando, é normal. Não era tentado violentar o pudor, tá? Era normal, ele fazer o xixi, ele agachar, fazer as necessidades dele. As mulheres que usam saia, elas ficam de pé. É assim, gente. É um detalhe que eu aprendi a dar valor no meu banheiro. No meu banheiro. E aí agora lá eles fizeram um pedido pra gente, que nesse último vilarejo que a gente foi, fazer 2 banheiros lá. Tipo, para ser para o vilarejo, não é para a igreja, para todos usarem. Aí tem alguns vilarejos que é mais moderno, sabe tipo um caracol? Labirinto. Um labirinto assim? Você dava uma voltinha assim, parava no meio, agachava, fazia, saía do labirinto, e não tem telhado. A pessoa que toma banho ali, onde faz o xixi, ela toma banho ali, ela fica daqui para cima, todo mundo vê quem está tomando banho. Então, assim, é uma coisa que me marcou, porque a gente vinha chegando no vilarejo e o homem lá tomando banho, normal. Natural. Normal. Então, assim, são coisas que a gente precisa ensinar o valor. Que nem o Alex falou da bagagem. Não é porque a gente era missionário, é a cultura deles. Uma senhora, uma mulher carregar sacola e um jovem tá perto, e o jovem não levantar para pegar aquela sacola da senhora e levar até a casa dela, isso é desrespeito. Hoje, se alguém vir pegar a nossa sacola, vai achar que vai roubar. Vai sair correndo com a nossa sacola do mercado, do jeito que as coisas estão caras, para devolver aqui minha sacola, você não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, e é uma coisa que a gente fala assim, poxa, os caras é atrasado num sentido, mas no outro, aonde a gente se perdeu na educação? Que às vezes eu erro. Eu saio do mercado assim do caixa, cato a sacola, já vou para o carro e o Wallace vem lá com aquele tamanhão atrás de mim com a mão vazia. Não, quem tem que levar é ele. É nós que erramos. Então, assim, são pequenos detalhes que eu aprendi ali a dar valor. A dar valor e não é pôr em prática não, é tentar pôr em prática, porque não é fácil. O refrigerante. Gente, você colocava aquilo na boca, sabe o heno que fermenta? O refrigerante é tão quente que parece que fermentava. E as crianças tomando, pulando, porque é uma vez no ano que eles tomam. E se a gente quiser, nós tomamos refrigerante todos os dias, comemos arroz todos os dias. Nós conseguimos 5 boi com oferta lá. Aí a gente já pensa, né? Churrasco. Foi meio boi para cada vilarejo. Aí fala, nossa, vamos pôr lá, né, para fazer aquele boi no chão. Gente, eles pegam o boi, pica tudo. Pica. Osso, pica, tudo. Tudo. Não tem aquela carne melhor, pior. Eu acho que eu não peguei nunca melhor. Ô, gente, eles jogam um tacho de óleo assim, ó, que eu não sei de quando é aquele óleo, e eles fritam tudo. Aí eles colocam tudo ali, e eles vão servindo, não é com pegador não, tá? É assim, ó, vai pondo no teu prato. E assim vai. E tá tudo normal.
É mais fácil você morrer lá da malária do que você morrer lá com uma desinteria. Pode ficar tranquilo. Então, assim, são poucas coisas, assim. Nossa, mas é simples porque nós temos. Um banheiro nós temos, uma geladeira nós temos, uma igreja bonita nós temos. Lá, a gente está sentindo calor aqui, você não viu o que é calor? Aqueles panos em volta assim, aquela... Telhado de palha. Das igrejas. Cara, e eu fiquei lá até 3:30 da tarde, suando, cara. Que de pé assim, parecia, gente, de verdade, parecia que eu estava fazendo xixi, do suor escorrendo na perna. E aí eu vou me reclamar da minha igreja, porque tem um ventilador, que eu nem estou ainda aqui, ó. Tá Pastor Diego, sua igreja tem ar-condicionado ainda, Pastor Diego, que isso? Irmãos, o horário está passando, tem muita coisa para ser dita, mas para a gente estar encerrando, eu queria só falar de uma experiência que eu tive, que é uma experiência que eu me preparei para essa experiência, porque eu saberia que haveria uma opressão muito forte. Foi no último dia o batismo. É uma pressão, uma opressão muito forte. Se a gente não tiver preparado espiritualmente, você não consegue. O último világio era os feiticeiros, que eram os líderes, né? E se eles não liberarem o missionário para entrar, ninguém entra. Não é questão que era líder, tem a parte do rei e da Rei, rainha. o rei. Né? E eles eram o rei e a rainha do világio. E eles eram feiticeiros. E antes do batismo, o pastor Ginaldo foi tomado pelo Espírito Santo com autoridade. E ele apresentou todos os pastores que ali estavam, né, os líderes do világio, apresentou o rei e a rainha, e ele falou: mas agora eu vou apresentar o maior rei, o rei dos reis. E aí o rei do világio já estufou o peito, né? Ele falou: fiquem de pé e vamos aplaudir. Vamos aplaudir Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, com uma autoridade. E aí ele deu a palavra para a rainha falar algo naquele momento. E a gente via que o rei estava cutucando ela para ela não falar nada, e ela falando com a voz embargada, e ela queria entregar a vida dela a Jesus Cristo. Só que ela não podia. Por quê? A partir do momento que ela entregar a vida para Jesus, ela é colocada para fora do világio. Só que eu creio que a semente foi plantada no coração dela. Eu creio que num tempo hábil, oportuno, Deus vai mover no coração dela. Assim como moveu no coração do pastor Eli. Largou tudo, para viver Jesus. Largou tudo. E quando a gente foi para o batismo, eu orando ali para o Senhor: Senhor, o Senhor está cumprindo uma promessa de muitos anos atrás, na minha vida. Deus, quando eu me converti, Deus falou para mim, se eu permanecesse firme, fiel a Ele, Ele me levaria a lugares imagináveis. Mas eu não tinha noção de onde Deus poderia me levar. E naquele momento ali, eu lembrei das promessas do Senhor. Eu chorei, mas eu chorei de alegria. E a minha maior alegria foi poder batizar vários adolescentes. Vários adolescentes se entregaram a Jesus Cristo. E eu trabalho com o quê? Com criança e adolescente. E eu me senti honrado por Deus. E foi assim uma experiência única que eu não consigo explicar para os irmãos como é que é. Porque você está numa nação, numa cultura diferente, e Deus te leva para tão longe, mais de 3.000 quilômetros de distância, 9.000 quilômetros de distância, para Ele cumprir uma promessa na sua vida. Então eu louvo a Deus porque na minha família, somente eu sou cristão. E eu oro para que o Senhor alcance o coração deles também. Assim como eu tive um encontro com Jesus Cristo, Ele possa encontrar os meus irmãos. Ele possa encontrar cada um da minha família. E eu creio que, se Deus permitiu eu ter um encontro com Ele, é que não simplesmente que eu salve a minha casa, mas também que eu salve aqueles que o Senhor tem acrescentado à minha volta. Então eu creio que essa é a minha missão. Pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor Jesus diz que pregar o Evangelho a toda criatura. Não é em algumas,
não é algumas, criatura, é todas, independente de quem seja. A semente vai ser plantada, como nós vimos a semente sendo plantada no coração daquela feiticeira. E eu creio que o Senhor fez a obra naquele lugar e continua fazendo. E louvado seja o Senhor por isso. Tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo já foi, pastor Diego, perdão pelo horário. Amém? Eu só queria falar uma coisa. Teve a Benedite, que aonde via a gente, né, não largava, e eles têm uma tradição lá. Tipo assim, eu não quero me chamar mais Janaína, eu me chamo Mayra. Então, se eu falar que eu me chamo Mayra, eu vou me chamar Mayra. Lá eles mudam. E a Benedite, eu acho que ela tem uns 3 anos. E antes de eu vir embora, ela ficava assim, Jama Peles Janaína. Aí eu olhei assim para a pastora, eu falei, o que ela está falando, pastora? Ela falou, Janaína, ela vai trocar o nome dela de Benedite para Janaína. Porque... Coitada da África. Eu até brinquei, eu falei assim, vixe, ficou uma Janaína lá, tão perdido. Eu falei, tão perdido, cara, deixei a semente lá. E assim, a gente adotou uma adolescente lá. Porque, eu falo assim, é até injusto a gente adotar um. Mas se cada um fizer, a gente faz a diferença no final. Mas, Janina, você vai trazer adolescente? Não. Eu vou mandar o recurso. E eu não mando o recurso direto para a família. Eu mando para a missionária Alcione, para o Maurício. Eles vão, compra as coisas que ela está precisando e leva. Tira foto, filma. E isso, todos nós podemos fazer. Porque vontade de trazer, a gente tem. Ai, gente, eu queria enfiar uns 3 na mochila, assim, na mala, e trazer. Mas eles iam me parar lá, sabe? Lá no aeroporto. Mas eu acho que, eu falei para o Alex, eu acho que o pouquinho que a gente pode fazer, vamos fazer. Vamos adotar essa adolescente, porque as crianças, todo mundo se comovem. Todo mundo, gente, de verdade. Mas eu falei, o adolescente, ele está numa fase... eu estou defendendo os adolescentes, viu, Bruna? É que eu estou... O adolescente está numa fase que, assim, né, não é criança, não é jovem, é aquela coisa abençoada. Então, assim, eu falei, não, eu quero um adolescente. E até eu acho que passou a fotinho dela, que é uma adolescente que está sozinha, e a gente tem mandado recurso para a família dela lá, e a Alcione tem repassado para eles. Amém? Só para terminar, rapidinho, cada criança, por ano, ela custa R$500 para estudar. Para estudar. R$500 por ano. Hoje, R$500, o que você faz aqui no Brasil? Nada. R$500 lá é o salário mínimo. E o Maurício e a Alcione têm um projeto que é sobre dar o material escolar para cada criança. O ano escolar deles começa em setembro. E cada criança recebe o material escolar, todo o material escolar, R$36. O que você faz com R$36, pastor Diego? Às vezes, dependendo do que você vai comprar, um lanche, não dá para comprar um lanche, né? Aquele gourmet e tal, você não consegue comprar. Mas você consegue comprar um material para uma criança estudar. Então, cada real que você tem depositado no culto missionário, você está levando uma criança para a escola. Você está mudando a vida de uma criança. E isso é importante. Porque como a gente aprende, a criança não é o futuro da igreja, ela é o presente. E se a gente não cuidar do presente, não vai ter o futuro. Amém? E a menina que estuda, ela tem que rapar a cabeça. Porque o governo fala assim, você quer estudar, porque como eu disse, a gente mulher não tem vez lá. Você quer estudar? Então rapa a cabeça, porque você não vai perder tempo com vaidade. Porque você chega lá, você vê as meninas, você identifica pelo brinquinho, porque é tudo igual. Aí eu cheguei, eu questionei, eu falei, mas por que está todo mundo com a cabeça raspada, é piolho? Aí ele falou, não, o governo exige que a menina, quando entra na escola, rape a cabeça, para ela não perder tempo com a vaidade, que é o cabelo. Você só pode ter cabelo comprido, a menina, quando você estuda na escola particular. Geralmente quem estuda em escola particular é só os muçulmanos que têm dinheiro. Pastor Diego, obrigado, Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja, muito obrigado.
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém, gente? Uma pergunta, você ficou traumatizado ou você quer ir de vez agora para a África? Quer ir para a África? Não vai mandar? Ainda não. Precisa passar no treinamento lá agora, para acostumar, comer a comida de lá, viver o tempo de lá. Depois não tem mais opção também, né? Jejum de 10 dias do nada, sem estar acostumado. Louvor, sobe aqui. Como? A dividir o copo, é verdade, é verdade. Eu só achei injustiça em falar que você pode ir para lá, negão. Eu achei injustiça. Na verdade, o Delton foi para a praia, por isso que ele está moreninho assim. Foi ele mesmo que falou. Eu falei, Delton, e como foi a praia? Ele falou, estava precisando tomar um bronze, pastor. Bem deles. Não é não, negão? Agora, eu estava ouvindo eles falar aqui, e eu creio que a igreja concorda comigo, e eu estava pensando em enviar um missionário para lá. Ele falando aqui é tudo fresco, Guaraná lá fica quente, a água fica quente, porque não tem geladeira. A gente tem uma pessoa aqui que ela gosta de coisa quente, que é café, que é o Diogo. Isso. Mandar o Diogo para a África. O café nunca vai estar fresquinho lá, vai estar sempre quente. Então já está certo. Gente, obrigado, meus amigos. Obrigado por estar aqui, por compartilhar. A verdade é que é um choque de cultura. É por isso que quando assim se vai para morar, para fazer a missão, precisa estar. E de todas as coisas que eu falei sobre missões, a Missão Desafio tem uma base no Brasil para preparar missionários que vão para o campo. Porque se você, imagina o choque de cultura, agora se você vai ir lá como missionário assim, larguei tudo, abri mão, vou morar e fazer a obra. O choque é muito grande. Só que também isso não é para te assustar, por quê? Porque também existe uma escola no Brasil preparatória para isso. Então, o que Deus espera de nós? Foi falado aqui na quinta-feira. A resposta do que nós falamos em 2024, que o tema dessa igreja em 2024 acabou sendo de uma forma não intencional por nós, mas o que Deus espera da igreja. Lembra disso? A camiseta, o tema do capacito, o que Deus espera da igreja. E o que Deus está falando para nós nesse começo do ano? O que Deus espera da igreja? Disponibilidade. Esteja disponível. Disponível para o que Ele quiser. Para o que Ele precisar. O que Deus espera de nós, que nós estejamos disponíveis. Então arranca as raízes daquela estabilidade que nós achamos, e finque suas raízes em Deus, porque aí sim você vai ter estabilidade. Porque se não for Ele que guardar a gente, que guardar a nossa casa, pastor Beto, não adianta, a gente não vai ter força para guardar. É isso que Deus espera da gente. Amém. Eu sei que é um choque, a gente sai desse culto talvez com vergonha, mas coloque nas suas orações e fala, Deus, me dê mais fé. Vai exercitando isso, chamando a existência na oração, fala, Deus, eu não tenho coragem, mas eu queria ter, então vai me ajudando a desapegar aos poucos. Na hora que vê, a gente já está fazendo a obra e mandando. Quanto tempo que eu não vejo um envio missionário, de assim, abriu mão, largou, tudo que a gente vê desses missionários é o passado. E aí as igrejas que foram lá, quanto tempo, não vejo um envio, alguém fala, eu estou abandonando tudo, estou indo, porque Deus me chamou para ir para o país. Quando você volta? Não sei se volto, porque você vê a realidade, teve país que acabou não dando para ir, por quê? Por causa das guerras que estava tendo lá, e a gente só ouve guerra de Estados Unidos, de Rússia, de Ucrânia. Não, mas se passar ali, o perigo de morrer é grande, está aí, a gente nem ouve falar disso. Está entendendo? Deus espera disponibilidade da gente. Eu sei que é difícil, é só um choque para nós ouvindo isso, parece que é muito longe. E uma dica, chama a existência através da oração, fala, Deus, vai me moldando, vai mudando minhas prioridades, vai mudando meus sentimentos, vai me ajudando a desapegar. E viver pela fé, você vai viver coisas extraordinárias com Deus. Nós vamos viver. Amém. Amém? Se coloque em pé.
Eu chamei vocês aqui, eu dou a bênção apostólica e vocês cantam, tá bom? Só para encerrar o culto, não encerrar assim na bênção apostólica e ficar aquele silêncio. Pastor Beto, obrigado, meu querido. Vem aqui fazer essa oração para encerrar, meu irmão. Pastor Beto é outro também, né? Estamos recebendo de volta aqui, viu, gente? Vai. Ele já pregou aqui esses dias, ele já esteve quinta-feira, está aqui de novo. É outra coisa que vocês vão precisar cortar na live aí. O pastor Lisander vai querer saber o que aconteceu aqui, ele vai assistir esse culto. Grava, meu Deus do céu. Amém. O duro que o pastor já antecipou dos 5.000, eu ia dar 500 para cada um ali, ficar com os 4, porque eu trouxe eles para cá. Agora quebrou eu. Amém, querido? Brincadeira à parte. Eu fui abençoado, você foi? Amém. De verdade, eu acho que um culto como esse mexe e nos torna cada vez mais cristão. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar e agradecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente tem pessoas disponíveis e com disponibilidade, Senhor, para o envio. Senhor, sabemos que é impossível e humanamente impossível que todos possam ir para esse lugar, mas que com recursos e orações nós podemos alcançar da mesma forma. Por isso nós pedimos a Ti agora e abrimos o nosso vocabulário, Senhor, para verbalizar palavras, e verbalizar palavras que façam sentido em mudanças, ó Deus. Mude, Senhor, primeiro o nosso interior, Pai, porque antes de eu dispor de dar o dinheiro, eu preciso primeiro mudar a mim, Pai. Eu preciso, Senhor, estar com a minha vida transformada para entender os propósitos que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Por isso eu peço a Ti agora, Senhor, abençoe, Senhor, cada família aqui representada, cada um que aqui está, que possamos ser cristãos melhores, ó Deus, que possamos, em nome de Jesus, 26, ser transformados. Pai, que o ano da unção venha sobre nós verdadeiramente e que possamos fazer a diferença nessa terra. Eu peço a Ti agora, Senhor, abençoe a vida do Alex e da Janaína, que o Senhor continue brotando no coração deles, Pai, e que não seja apenas a África, Senhor, um lugar a qual eles possam estar presentes, mas que o Senhor envie para outras nações também. Eu peço a Ti agora, Pai, levante em nosso meio, levante na nossa cidade pessoas com disponibilidades, ó Pai, no nome de Jesus, mas que uma vez por todas a igreja entenda que é necessário, Senhor, meu Pai, o cuidado, que é necessário o cultivo, Senhor Jesus, do mantimento. Por isso eu peço a Ti agora, Pai, levante pessoas, levante empresários, levante no nosso meio pessoas que entendem, Pai, que a necessidade da obra, Pai, não é só o dinheiro, mas também é a oração. Senhor, é o cuidado, e nós clamamos a Ti agora. Abençoe essa obra, abençoe a vida do pastor Diego e da tua família, Pai, que é o missionário presente, Pai, neste campo, Senhor, e que com tanto zelo tem, Senhor Jesus, se desgastado para a tua obra, mas eu tenho certeza que o Senhor tem olhado do céu e tem enviado os Teus anjos a favor da sua casa, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Faça assim com as suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. E você diz: amém. Se Deus é por nós,